E antes da gente começar, vamos lá. Bom dia, bem-vindos. Mais um Apegando-se às Escrituras. Muita coisa maravilhosa para a gente estudar hoje no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos orar sem perda de tempo. Deus, Tu és muito bom, Tu és muito generoso, Senhor. E como a gente ler a Tua palavra nos revela isso, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que nos sonhaste conosco, criaste a nós, Senhor. Depois Tu desse a vida do Teu Filho por nós, Senhor. E hoje, Senhor, Tu falas conosco, querendo nos resgatar, nos trazer de volta para Ti, Senhor. Senhor, que a gente possa compreender isso. Eu oro por entendimento, Senhor. Eu oro por discernimento, Senhor. Eu oro por iluminação, Senhor, na Tua palavra. Vem, Senhor, Te revelar a nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Para quem eu não dei bom dia ainda, a gente vai estudar Romanos 5, puxando, né, de Romanos 4. Eu preciso ir para minhas anotações, porque a minha Bíblia fica toda arriscada de cima a baixo. Não tem mais o que ressaltar aqui, porque é tudo tão importante, tão maravilhoso. E aí eu quero ressaltar algumas coisas do capítulo 4 para a gente dar essa continuidade aí. No capítulo 4 de Romanos, a gente viu, né, que Paulo responde aquela pergunta, né? E aí, a pergunta que ele mesmo fez na carta dele, né? E aí, vamos anular a lei por causa de tudo que ele tinha argumentado antes da salvação ser pela fé, lembra? E ele já antecipou, ele disse não. Mas aí no capítulo 4, ele falou mais a respeito dessas coisas, né? No versículo 3, ele diz: Abraão creu em Deus. Estou falando do capítulo 4. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, né? Ele está citando Gênesis 15, 6, lá atrás. E aí ele continua, né? Ele fala a respeito de Davi, que se referiu, né, no Salmo 52, acerca de quão feliz é o homem a quem os seus pecados não são imputados, quando ele aprontou ali, né? E aí, mais para frente, nós vemos que Paulo conclui que Abraão, que é o pai da nação hebraica, né? Ele é o grande, o primeiríssimo, né, dos patriarcas, ele foi justificado antes que a lei viesse, antes que a lei fosse entregue, ele já estava justificado, a lei só veio mais tarde, né? Quando ele ainda era incircunciso. E aí a conclusão de Paulo é que Abraão é o pai de circuncisos e incircuncisos, mas somente daqueles que demonstram, que seguem a fé que Abraão demonstrou em Deus, né? Então, a gente precisa entender isso. É um povo só, e esse povo só, ele precisa, né, ter essa fé para ser parte do povo escolhido. E aí Paulo fecha o capítulo 4, ele está fazendo tudo, né, um encadeamento ali. Ele fecha o capítulo 4 dizendo assim: Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. E hoje, Romanos 5 é uma maravilha. O que significa justificação? A gente não tem o alcance dessa palavra, né? Do significado disso. Preste atenção, se liga aí, que hoje a gente vai falar a respeito de justificação. Começando nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. Diz assim a palavra: tendo sido, pois, justificados pela fé, se você perdeu aí alguma coisa de antes, né? Temos
paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, repetindo, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, eu costumava ler isso aqui e dizer, beleza, né? Muito bem colocado, e passar adiante sem refletir aqui. Meu Deus, você pode passar horas falando sobre esses 2 versículos somente. Sabia? Vamos ler agora pausadamente isso daqui. Só o versículo 1. Versículo 1, ele já diz para a gente, temos paz com Deus. Uma vez que fomos justificados, o que isso significa? Significa que nós temos paz com Deus. O que é isso, minha gente? Essa paz com Deus significa que antes nós não tínhamos paz com Deus. Nós vivíamos numa guerra constante, num embate constante contra a divindade. Vocês lembram que antes nós éramos pecado? Aí toda aquela coisa dos capítulos 1 e 2 de Romanos, a metade do 3, tudo aquilo vem à tona. Vocês lembram do terror que era a nossa natureza afastada de Deus? Tudo que é de ruim aflora, tudo que é de ruim. Se você perdeu ou se esqueceu, volte lá, porque é muito importante. Você não pode compreender a importância, o valor da justificação, se você não tiver a consciência do pecado da nossa natureza humana, principalmente, né? Porque a gente ainda continua nesse processo. Mas o que acontece é que nós temos paz com Deus pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria trazer para vocês, lembrando dessa coisa de paz com Deus, que significando que agora, né, que a gente parou, né, de brigar, de lutar na guerra contra Deus, agora somos parceiros na jornada, mas isso é diferente da chamada paz de Deus, que está lá em Filipenses 4:7. A paz com Deus é o fim da guerra, o fim da luta, nós nos alinhamos com Ele. A paz de Deus é alguma coisa que nós devemos buscar. Por quê? Porque isso significa você tendo a consciência, né, de que está justificado, você fica em paz com a paz de Deus, independente das circunstâncias. Percebe? Então, a paz de Deus é diferente. Ela é aquela paz além de todo entendimento. Ela é aquela paz que sobrepuja a nossa capacidade de pensar. Ela não é lógica, não é alguma coisa que você pense, né? E entenda e compreenda. É uma paz de Deus, que vem de Deus para você, que não tem nada a ver com as suas circunstâncias, né? É aquela leveza celestial, é uma coisa diferente. Amém? Só para, se alguém colocar esse ponto, porque é uma coisa que de vez em quando é trazida, né? A diferença entre a paz com Deus, que é o fim da guerra, contra a paz de Deus de Filipenses 4:7. Me entusiasmadinha hoje aqui, mas vamos para frente. E agora, versículo 2, por meio de quem tivemos acesso pela fé, obtivemos esse acesso a essa graça. Aqui está outra coisa que a gente precisa entender, né? A justificação, ela é muito grande. Primeiro, tem essa paz com Deus que foi conquistada ali na cruz, e isso significa que a guerra acabou. Às vezes, as pessoas ficam questionando, né, se elas estão salvas, foram salvas. Então, a questão da justificação, ela é única, ela acontece só uma vez, o sacrifício de Jesus já fez isso, a sua vida foi remida, você é justificado e você agora tem paz com Deus. Então, não é assim, eu tenho paz com Deus hoje e não vou ter paz com Deus amanhã. Não, a paz com Deus
uma vez conquistada, e foi conquistada por Jesus lá na cruz, e você tomou posse quando entregou a sua vida a Jesus, acabou aí esse processo. Agora, outra coisa que nós temos hoje, né, é o acesso. Essa é outra coisa preciosa que a gente fala quando vai lá nos evangelhos, né? A gente lê que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Eu não sei se você conhece o véu. O véu era uma cortina grossa que havia separando um lugar chamado Santo dos Santos no templo. Havia um lugar onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar num dia no ano. Um dia no ano, uma pessoa super especial, que era o sumo sacerdote, ele podia entrar ali. E se outra pessoa entrasse ali, morreria. Na verdade, o sumo sacerdote, se ele não entrasse limpo, né? Limpo, lavado das suas ofensas, ele poderia morrer também, por isso ele entrava amarrado com uma corda, porque se ele morresse lá dentro, ninguém ia entrar lá para buscá-lo, eles puxavam para fora. Então, entendendo isso, agora a gente percebe o valor do acesso, essa palavra, marca aí essa palavra, risca ela, bota assim um papel, um círculo ao redor, assim, nós obtivemos acesso pela fé, porque agora nós podemos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, sem precisar amarrar uma cordinha, sem precisar de nenhum ritual de purificação, porque ele é a nossa justiça, ele pagou os nossos pecados, porque esse acesso é pela fé. Nós temos acesso agora, não precisa marcar. Se você for ver um médico, você vai marcar uma consulta, aí você tem que marcar e depois tem que esperar sentado lá fora. Com Deus não é assim. Você tem acesso a Ele em todo momento que você queira. Agora, né? Marca essa coisa do acesso, que é uma coisa tremenda. Temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. A gente fica na firmeza da graça. É daí que vem a nossa firmeza, a firmeza do crente, viu, minha gente? E aí a terceira coisa é nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A gente vai ver bastante essa palavra aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que significa isso? É que nós já desfrutamos antecipadamente da glória, da vitória final de Deus sobre a morte no final dos tempos, mas nós já nos gloriamos hoje acerca disso, percebe? É muito importante que a gente entenda todos os privilégios que vão atrelados com a justificação. Amém? Então, vamos para frente. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos. Olha, o gloriamos de novo. Isso aqui não é você ficar assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? Contando vantagem, não. É nós entendermos a nossa posição e tomarmos posse, porque muita gente não sabe, às vezes até fala, né? Eu sou filho de Deus, mas não toma posse disso, não vivencia isso realmente. Então, vamos para frente, versículo 3. Não só isso, que a gente falou até agora, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. São outros 2 versículos que, se você brincar, você passa o dia todo falando. Primeiro, eu vou me gloriar nas tribulações, sou masoquista para dizer, eita, estou doente, estou com câncer, maravilha. Eita, o marido saiu de casa, que bacana. Eita, não, não é isso, não se trata disso, minha gente. A questão do crente, veja bem, a gente está falando do justificado, né? Ele se gloriar nas tribulações é porque nós devemos ter a consciência de que a tribulação é parte de um processo de Deus de tratar a nossa vida. Eita,
Deus está trabalhando na minha promoção. Sabe como você começa a juntar aqueles pontos para dizer assim, ó, quero aumento, quero passar para outra posição, tal. É aqui, porque Deus vai trabalhando em você na tribulação. Essa semana, vendo um, um sermão, né, acerca disso, alguém lembrou, foi o Hernandes Dias Lopes que lembrou acerca do livro de Juízes. Eu não sei se você é familiarizado com o livro de Juízes, mas o livro de Juízes é bem assim. O povo ficava lá solto e tal, e se esquecia de Deus, e ficava só na festa, parará, papapá. E aí começava a louvar ao Senhor, e começava a orar ao Senhor, e começava a pedir ao Senhor. O que é que acontecia quando ele estava sendo perturbado? Quando o povo estava sendo amassado, quando o povo estava na tribulação, nas circunstâncias adversas, ele se voltava para Deus. E nós somos assim, aquele é um tipo nosso. O livro de Juízes é assim, cai, Deus levanta um juiz, liberta aquele povo, enquanto o juiz está ali com eles 30, 40 anos, eles estão de boa, quando o juiz cai, eles caem junto, começa tudo de novo, ou seja, a tribulação é o jeito de Deus dizer, sabe assim, se você cair num buraco, ele bota uma corda, aí você bota a corda aqui, a corda pode até apertar você, mas é com essa corda que ele vai lhe tirar daquele buraco que você está. Ele vai tirar você daquela situação de separação dele. E aí, quando Paulo diz, nós, né, nos gloriamos nas tribulações, ele diz por quê, né? Por que ele se gloria nas tribulações? Porque sabemos, se não sabemos, devíamos saber que a tribulação produz perseverança. O que é isso? A gente vai com Deus, vai para o culto e vai para não sei o que lá, mas agora está tudo ruim. Está tudo ruim, eu estou desempregado, meu filho está doente, a vizinha falou mal de mim, sei que lá, e tararararararará. Eu não persevero na fé. Eu fico me desculpando, é quase isso, né? Ou me explicando por causa das minhas dificuldades, e por isso eu acho que Deus me abandonou, Deus me esqueceu, onde está Deus e tal, tal, já orei tanto, já pedi tanto. A gente está achando que na perturbação, na tribulação, nós estamos afastados de Deus. Não. Deus está nos ensinando a perseverar. Ele está nos ensinando a continuar, né? É muito importante que a gente entenda isso, né? Porque se a gente não entender que a tribulação é uma forma, né, de Deus trabalhar a nossa vida, porque senão a gente sai por aí se alegrando e tome fé. Ah, hoje não deu para ir para o culto porque eu fui para a praia e aí voltei, fiquei muito cansado e era aniversário de sei de quem e tarararará. A gente está assim, estou muito de boa para ir para a igreja hoje. Não pensa de Deus, não. Você está doente, aí você comparece, né? Para reunião de oração e tal. Então, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos desse espremido de Deus para ele estar nos refinando. E aí ele fala que a tribulação, que é a prova, é uma prova, entenda isso como uma prova, e já ouvimos muito disso do púlpito, que a prova ela não é para você passar ou levar pau, a prova é para promoção. A prova é oportunidade de promoção, significando eu vou te dar uma oportunidade de você conhecer mais de mim, de você crer mais em mim, de você depender mais de mim. Né? A gente tem uma oportunidade de chegar mais perto de Deus e seguir com Ele. E isso produz paciência. Paciência, ou, dependendo da versão que você tem, perseverança. Nessa versão NVI aqui tem perseverança. É paciência, é você permanecer, é você estar ali sabendo que é um processo, sabendo que alguma coisa de boa está ali, pode até perguntar a Deus, o que é que tu estás querendo fazer comigo aqui, nesse momento? O que é que tu estás querendo me mostrar? Abre meus olhos espirituais.
E aí, continuando, a perseverança, não está escrito, mas gera, né? Produz um caráter aprovado. Deus está fazendo, moldando o nosso caráter para parecer mais com o caráter de Cristo, minha gente. E é nesse processo, perseverando, com paciência, que a gente é moldado no nosso caráter. E alguns dizem, né, algumas versões dizem que o caráter, que a perseverança produz experiência. Sabe assim, crente maduro, você vai crescendo na experiência. Você vai sendo moldado, vai parecendo mais com Cristo, você vai tendo seu caráter, né, moldado à imagem de Jesus, e isso é experiência com Cristo. Ah, eu já passei por isso. O Senhor está sempre junto. A voz dele está comigo. Ele faz coisas incríveis que eu não espero. Nesse momento, assim, sabe aquela história assim, agora só Deus na causa, só Ele. E aí você tem a oportunidade de ver coisas grandes e maravilhosas que você não vê fora da tribulação. Porque você está aqui preso, eu estou satisfeito com o que eu tenho, e você não vê as coisas espetaculares de Deus. Uma grande cura só vem diante de uma grande doença. E tem muita gente assim, que está com dor de cabeça, você ora, a dor de cabeça passou e fica por isso mesmo. Gente, isso é milagre. Isso é milagre. Mas assim, milagre, isso aqui, mais ou menos, né? Dor de cabeça. Porque eu posso tomar um comprimido e passar dor de cabeça? Pode sim, mas foi Deus que deu a ciência ao homem para isso, tá? Tem gente que fica tomando comprimido e a dor de cabeça não vai embora. Aí alguém ora, faz, ai, que beleza, foi ótimo também. Também tomei tanto comprimido hoje, e aí você tira a glória de Deus ali daquele negócio. Não, você precisa experiências para você ver se você tem hora que você toma comprimido e o negócio passa, e você toma comprimido e o negócio não passa, tá? Então, é preciso que a gente entenda que Deus, ele promove oportunidades para nós e não sejamos desatentos ou ingratos, né? Porque aí a experiência é perdida. Vamos para frente. A perseverança produz, né, caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Essa esperança aqui, minha gente, não é uma esperança como nós temos, assim, eu espero que isso aconteça, mas talvez não aconteça, não. Essa esperança que está escrita aqui é a esperança certa, é a esperança do que está por vir, daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Então, eu estou só esperando algo que eu sei que vai acontecer. Então, de novo, né? Esse caráter aprovado, essa experiência que você tem, lhe dá a esperança, que é a certeza, nesse caso aqui, né? De uma coisa que há de vir. E você opera dessa forma, você você se move, você toma decisões, você tem prioridades na sua vida, dependendo dessa esperança que você tem aqui ou dessa certeza que você tem aqui. E aí, o que é que acontece? A gente vai para frente, versículo 5. E a esperança não nos decepciona. Estão entendendo? Essa esperança é uma certeza. Ela não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, se liga, porque antes a nossa justificação acabou com a nossa guerra, né, com Deus, o nosso embate com Deus. Nós agora temos paz. E aí o que acontece? Jesus foi para a direita do Pai, ele lá está intercedendo por nós. E agora, o que a gente tem também como fruto disso? A gente tem o Espírito Santo, que foi derramado sobre a nossa vida, um grande privilégio
que a gente tem, isso tudo, vocês estão entendendo que é tudo um esquema, porque às vezes a gente fala disso separado, né? Acabamos de fazer uma série rumo ao Pentecostes, e o Pentecostes veio, e a gente fez seminário de vida, aí a gente pensando que aquilo é aquilo, a justificação é uma coisa, e o Espírito Santo aqui é outra. Não, é tudo parte de um plano. A justificação nos abre acesso ao Pai e nos dá também o Espírito Santo habitando em nós. Tudo é parte de um processo completo que Deus planejou para nós. E veja, é um plano. Minha gente, é como se, eu não sei, se fosse aqui no mundo, né, natural, é assim, ele vai dar para você uma mansão na beira da praia, com a piscina, se você preferir piscina, cheio de coisas que você gosta, às vezes é, sei lá, uma geladeira cheia de Coca-Cola, ou uma sinuca aqui e ali, é tudo, tudo de bom. Mas no mundo material, essas coisas são assim, bem passageiras, aquele momentinho ali e tal. Mas ele está nos oferecendo coisas grandiosas e eternas. Vocês percebem o que a gente tem acesso agora com isso? A gente precisa entender a importância de tudo isso, né? A prova maior do amor de Deus foi a morte de Jesus na cruz, que nos redimiu e vai nos garantir a glória. Mas a gente tem a gente sabe, né, que é chamado o selo dele em nós hoje, aqui agora. Não precisa esperar pela morte, né? Para a gente tomar posse disso. Não, vai ser agora. E aí, a esperança, né? Que não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E nós vivemos com isso, nós precisamos crescer nele, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui. Ele não quer nos dar apenas boas instruções, boas oportunidades, ele quer estar nesse processo conosco. Eu me comovo, assim, com Deus, sair da glória dele, mandou o filho pagar o preço que precisava pagar, agora está pago. Vocês entendem? Está pago. O que ele prometeu, ele cumpriu. Ele não precisava fazer mais. Ele não precisava fazer mais, mas ele escolheu fazer mais. Ele disse, agora eu vou viver com você, aí para você parar de fazer essas bobagens todas, desde agora, eu quero que você seja igual ao meu filho. Amém? Vamos tomar posse disso, minha gente. Versículos 6 e 7, agora não, 6, 7 e 8. De fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Olha, vou dizer uma coisa, né? Talvez hoje nós sejamos bonzinhos e a gente ache, eu sou tão bonzinho, era fácil, era bom, né? Era justo Deus morrer por mim para a gente poder desfrutar disso aqui. Gente, nós éramos tudo aquilo que estava no capítulo 1 e 2 e metade do 3. E é o seguinte, a gente precisa entender o alcance dessa significação. Eu não sei aqui quem tem filho, quem não tem, está parecendo que todo mundo aqui tem filho, um bocado aí, não, alguns não. Mas, você daria seu filho por alguém? Minha gente, eu já vi muita gente chegando no hospital e preenchendo, né? Aqueles formulários de doação de órgão ou não, né? A turma, órgãos, não, doa os órgãos. Depois de morto, não vai servir nada para você, todo mundo sabe disso, crente ou não crente, você não quer doar os seus órgãos para salvar a vida de outra pessoa, porque você pensa assim, um olho é para ver, que é uma coisa maravilhosa, não sei lá, mas os seus rins, tem gente que morre porque não tem um rim, e hoje a ciência pode fazer isso, né? Pegar o seu rim, colocar em outra pessoa, pegar o seu coração, colocar em outra pessoa. Não, eu não vou dar meus órgãos, um pedaço de você que já não sai mais para nada, você não quer doar. Imagine você dizer assim, né? Eu vou morrer por aquele ímpio. Aquele cara que matou alguém da minha família, eu vou morrer no lugar dele. Gente, só o Senhor na causa. Só o Senhor na causa. E eu vou dizer, eu acho que da nossa natureza se justifica que a gente não esteja por aí, e Deus até entende. Agora eu vou dizer,
é um amor que a gente quer receber. Vocês entendem? É algo que a gente realmente gostaria de ter, ou deveria querer ter, sabe? Assim, Deus me dá um pouquinho do teu amor, não muito para eu morrer na cruz, mas um pouquinho do teu amor, porque a gente é muito egoísta. Essa é a nossa natureza, né? E a gente precisa, lembra daquela experiência, o caráter de Cristo, a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. Vamos para frente, né? Eu anotei aqui uma coisa. Nesse momento, sabe, quando eu estava lendo, estudando esse negócio daqui, eu não quero me comover, mas assim, Deus tocou muito meu coração. Não sei por que veio à minha mente um, um hino que eu já não ouço ou canto há muito tempo. Chama-se Amazing Grace, vocês conhecem, né? Maravilhosa Graça, ou Graça Maravilhosa, porque tem outra música aí parecida com essa. Aí eu fui lá ouvir, né? Larguei tudo, fui ouvir, assim. E é uma coisa que eu repito, um refrão muito frequentemente, né? Eu era cego e agora vejo. A gente sabe uns pedacinhos aí. Ele diz assim: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo, né? Eu fui ler sobre o autor desse negócio, um cara chamado John Newton. Ele morreu em 1807, quer dizer, já faz muito tempo. Esse cara era um traficante de escravos. Ele traficava escravos. E assim, só para encurtar a história, um dia ele encontrou Jesus e ele se tornou um pastor anglicano lá no Reino Unido e se tornou um abolicionista. Mudou a vida dele completamente, né? E ele fez esse louvor. Eu queria que você, se tivesse a oportunidade, tentasse ler isso para a gente tentar entender, minha gente. Não é a palavra em si, é o poder dela de transportar você para entender o que Deus fez por nós. Porque a gente fala e parece mole. Jesus subiu na cruz, deu a vida por nós. Custa quanto isso? Essa frase. Ela é rápida, ela não dói, ela não tem poder de transformar nada, sabe? Mas o ato dele, a gente precisa realmente se dar oportunidade de apreciar o sacrifício que foi feito para nossa justificação. E eu acho que esse é o poder da palavra. É muito bom, eu amo estar aqui com vocês, né? Nessa horinha, no domingo. Mas eu vou dizer a vocês, eu louvo a Deus pelo tempo que eu tenho antes disso, porque eu tenho tido a oportunidade de me remeter através dessa palavra para aquilo que Deus realmente quer de nós. Então, eu quero encorajar você a estar buscando refletir nessa palavra, sozinha, no secreto, né? A gente tem o nosso crentez, aí no seu secreto, você chega lá, não é ler, é permitir que Deus faça, é se mover na sua vida, para você poder desfrutar daquilo que Ele tem para você. Amém? Vamos para frente, principalmente quando eu puder ler aqui. Vamos seguir. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Isso é uma coisa lá para o futuro, viu? Vamos falar sobre isso, tá vendo? Seremos salvos da ira de Deus. Isso é na hora do julgamento lá. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos nossa reconciliação. Gente,
de novo, uma questão hermenêutica aqui, uma questão de entendimento da palavra. Se você não entendeu nada, entenda, vá somando aí, reconciliado, no versículo 10, reconciliado. Aliás, no versículo 10 ele aparece 2 vezes, reconciliados, reconciliados. No versículo 11, reconciliação. Estão vendo a repetição aqui? Paulo usa muito esse recurso, né? A repetição, para ver se a gente entende de que houve uma reconciliação. Essa reconciliação, nesse trecho que a gente leu aqui, diz que nós seremos salvos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o julgamento. Porque o que vai acontecer no julgamento, com essa reconciliação que Jesus, e é uma reconciliação o quê? Mediante a morte do seu filho Jesus. O que vai acontecer? Ali, ó, esse pecado eu não tenho, porque eu não tenho essa dívida, porque a dívida foi paga. Essa dívida foi paga. Então, vai haver sim um momento de julgamento, mas eu já sei que eu não estou devendo nada, porque a minha dívida ela foi paga por antecipação pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, tá? Então, a grande importância dessa reconciliação, porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Amém? Vamos para frente, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Aí você fica assim, furei qual lei? Nenhuma, não tem lei. É meio feito Brasil, né? Não tem regra, ou tem regra que não vale nada, e todo mundo pode fazer qualquer coisa, porque não vai haver justiça mesmo, então eu faço aqui. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Por que ele está falando desse tempo de Adão até Moisés? Porque é o período antes da lei, percebe? Porque com Moisés veio a lei, né? Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ele era um tipo de quem? De Jesus, né? Jesus é o segundo Adão. E aí, o que acontece aqui, perdão, nesse trecho, né? A gente sabe que Adão, ele era um tipo de Jesus para nós, né? Ele foi aquele primeiro homem. Agora a gente vai ver um entrelaçamento, né, de Adão com Jesus nesse trecho que está vindo aqui. Mas o que ele está chamando a atenção nesse momento é que, mesmo sem a lei, nós cometíamos pecado, percebe? A lei é uma forma de chamar a sua atenção. Olha, isso aqui está errado. Isso aqui você não devia estar fazendo porque não é bom. Agora, essa coisa de obedecer à lei, ela já devia estar dentro de nós. Se a nossa natureza não fosse tão carnal, a gente precisa entender assim, eu obedeço a lei sem a lei, eu obedeço a lei sem o rigor da justiça. Tem um TikTok rolando por aí de alguém que diz assim, eu estava num desses países nórdicos aí, onde se diz que a qualidade de vida é muito boa, e eu vou entender, né, se você tirar o frio da questão, mas por que ele tá, o TikTok, ele fala assim, eu entrei numa estação lá de metrô e tinha um portão aberto para quem não tivesse dinheiro. Ele faz assim, e se você tiver dinheiro, mas não quiser pagar e passar por aí? Aí a pessoa, para quem ele perguntou, disse assim, e por que você faria isso? Porque há um custo envolvido, é um serviço que é fornecido coletivamente, e aí há um custo e você traz a sua colaboração para o custo. Por que você quer, entre aspas, né, se dar bem
E aí o custo vai recair em quê? No outro, porque você não fez a sua parte. Você entende como é isso? É a coisa do egoísmo, do egocentrismo, do se dar bem. O que se dá bem? Quer dizer que o outro vai se dar mal, porque alguém vai fazer a sua parte, alguém vai fazer o que você deveria ter feito. Então, a consciência, né? Trazer a consciência daquilo que a gente precisa fazer, e não só fazer a nossa parte, mas fazer a parte que falta no outro. O outro está doente, ele não pode fazer alguma coisa. Por que eu não dou uma carona para ele? Por que eu não ajudo ele de alguma forma? Por que eu não faço algo mais? Por que eu não sou generoso como o meu pai é generoso? Não é? Isso aí é a coisa de desenvolver aquela experiência que a gente estava falando agora há pouco, né? Vamos prosseguir aqui, que o relógio não para, meu Deus do céu. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Minha gente, eu quero chamar a atenção de vocês antes de continuar essa leitura. Esse trecho que a gente vai ler aqui, eu vou ler do 15 até o 19, é bem comprido assim. Mas vejam quantas vezes eu vou dizer as palavras dádiva e transgressão, graça e pecado. Preste atenção nessa leitura. Depois você marca aí, ou você vai lendo enquanto eu leio aqui. Eu vai marcando enquanto eu leio aqui. No meu está todo marcadinho, ó, verdinho e vermelhinho. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vocês percebem o que Paulo está fazendo aqui nesse trecho? Ele está fazendo uma contraposição e ele usa essas palavras repetidamente com um propósito para dizer a você assim, de que lado você está? Você está do lado de Adão ou você está do lado de Jesus? Por Adão, um só homem, entrou o pecado na humanidade. Aquele pecado que eu e você nascemos, chamado pecado original. Às vezes eu ficava assim, e por quê? Né? A criancinha acordou, não fez nada, né? Nasceu ali e ela está em pecado. E tararará. Ó, o que é que acontece? Crianças morrem também, às vezes sem nascer no útero. Morre, né? E aí a gente não entende a justiça de Deus. Ah, isso não é justo, não fez nada, é um anjinho e tarará, né? Ó, a gente muitas vezes quer sentar no trono da justiça, quando a gente, na verdade, devia dizer assim, ó, eu estou no banco, meu banco é aqui embaixo. Vocês entendem que o juiz ele fica num lugar mais elevado e você fica lá embaixo, tendo um acusador e um defensor. E nós temos isso, minha gente, nós temos um acusador, que é o diabo, e nós temos um defensor, que é Jesus. Então, entenda que é Paulo que está falando de um julgamento, e ele está dizendo aqui, olha, você está se alinhando com Adão, que errou, ou você está se alinhando com Jesus, que justificou. Justificou não é assim, deu uma explicação. Não, justificou fez justo, pagou pela dívida. Um fez a dívida e o outro pagou a dívida. De que lado nós estamos? De que lado nós vamos nos alinhar? Esse é o chamado aqui, né? Morte em Adão,
porque o salário do pecado é a morte, ou vida em Cristo Jesus. Amém? E agora, terminando aqui, versículos 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão, de novo, fosse ressaltada. Percebe? A lei foi introduzida para que a transgressão, o pecado que já existia, como ele disse, de Adão até Moisés, fosse ressaltada. Ninguém pode dizer assim, eu não fiz, porque a lei. Lembra que ele já falou antes aqui, se não há lei, não há transgressão. Agora, olha, bota a lei aqui que você vai entender que houve sim transgressão, independente de existir a lei, percebe? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Esse é um versículo muito conhecido. A gente pega ele até os olhos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente diz assim, e muito provavelmente, quando a gente diz assim, é porque a gente está diante de um modelo. A gente vê pessoas que eram entregues a drogas e agora ficam lá trazendo, resgatando vidas de drogados. A gente vê muito isso, minha gente. A pessoa era prostituída e vai para a rua para pegar as prostitutas, tirar as prostitutas da rua agora. Onde abundou o pecado naquela uma pessoa, superabundou a graça, porque Deus não somente salvou aquela pessoa, mas através daquela pessoa, ele faz muito mais na vida de outros, percebe? Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a obra de Deus, ela é muito, muito, muito maior do que o pecado. O pecado, que é a morte de Adão, entrou por um homem, e a graça, a salvação entrou por outro homem, Jesus. Só que a obra da morte, a obra do pecado, ela é muito menor do que a abundante obra da graça de Deus na nossa vida. Percebe? Muito maior é a graça de Deus na nossa vida. E aí ele continua, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, esse negócio aqui, todo esse trecho final do capítulo 5, é para a gente tomar consciência desse embate que envolve a nossa vida, a minha vida e a sua. Né? A gente vive alheio a tudo isso. É impressionante. Eu fico impressionada como muitas vezes nós, mesmo crente, dentro da igreja, ouvindo um sermão todo domingo, falando nas células, fazendo encontros e pá, nós não somos conscientes disso, né? De que em nós habitou o pecado. Hoje há essa luta, mas nós já temos um lado e já temos um parceiro, que é o Espírito Santo, e nós ainda vivemos meio alienados, né, de tudo isso. Enfim, vamos agora chegar, né, à discussão a respeito desse capítulo 5 aqui. Minha gente, o que é que você entende sobre justificação, né? Esse presente que Jesus conseguiu para nós lá na cruz. Vamos lá, vocês. Bom dia, vamos lá, Rosana. Oi, queridos, bom dia, tudo bom? Então, eu vou começar pelo fim para depois ir para o início. Aqui, né, a partir do versículo 8, fala, né, que Deus ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos dele. Olha só, Deus nos amou quando éramos fracos, pecadores, inimigos e ímpios, né? E aí eu vou lá para o início, né? Sobre a paz com Deus, né? É o passado, o presente e o futuro, né? Que Deus ele disse que ele prometeu que estaria conosco todos os dias, né? Então, assim, o passado ele já nos justificou quando ele diz paz com Deus,
Ele nos justificou, apesar de sermos ímpios, pecadores, inimigos dele, né? Ele nos justificou. E hoje temos acesso à graça de Deus, ou seja, fomos justificados, passado, hoje continuamos tendo acesso à graça de Deus, e aí fala que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, o futuro, né, que nos reserva. E assim, é muito amor, né? É muito amor. Jesus nos justificou, permanecemos na graça e aí temos a esperança, né, da vida eterna. Amém, né? Que lindo, né? Quem éramos nós, né? Para que Deus olhasse para nós. Aleluia. É isso, queridos. Amém, amém. Isso mesmo, Rosana. É uma maravilha, né? Isso que Deus promoveu, né, na nossa vida, sendo nós tudo isso, né? Que foi elencado aí. Quem mais, minha gente? Cadê vocês? Dani está caindo e voltando. Eu vou falar. Vai, Ana. Falar, Kátia. Bom dia aí, todo mundo, né? Porque, assim, foi muita coincidência. Ontem eu tive uma aula justamente sobre isso, era fé e salvação. E era em cima desse texto também. Eu acho incrível como Deus... Eu acho que Deus diz assim, você precisa aprender mais. Aí eu dou aqui, amanhã Ele você faz retorna. paralelos do nosso estudo com a nossa vida corrente. Ele faz. É, mas, assim, o que eu estava vendo justamente ontem foi assim, o que a gente herdou com a queda da humanidade, né, com o pecado de Adão e Eva, o que a gente herdou a morte física, né, porque eles foram criados ali para uma eternidade com Deus, mas com o pecado entrou a morte, entrou a condenação, entrou a vergonha, né, porque eles ficaram sentindo vergonha, entrou o medo, eles foram expulsos da comunhão com Deus, então tudo isso é a consequência, né, quebrou aquela comunhão com Deus, né, e aí o que é que a gente ganha com Jesus, né? Isso que o texto você até ressaltou, e eu risquei bastante a palavra reconciliados. Nós fomos reconciliados, né? O novo Adão veio, e aí ele tira de nós a vergonha, tira de nós o medo, tira de nós essa condenação, porque nele a gente é justificado, né? E aí ele nos dá essa morte, essa vida eterna, no lugar da morte, né? Ele dá a vida eterna com Deus. Assim, a gente saiu do jardim, foi ali, né? Veio tudo de ruim aqui, mas aí veio Jesus e a gente tem a oportunidade de voltar para esse jardim, que é o nosso lugar, é o céu, a eternidade com ele. E aí assim, é preciso. A minha oração aqui é que isso se torne uma revelação para nós, sabe? Muito mais do que assim um conhecimento, né? Eu entendo, eu leio, eu sei esse plano de salvação, mas a gente receber isso, esse plano de salvação e dizer assim, poxa, Jesus pagou preço por mim. Eu não sou mais escrava do pecado. Eu não sou mais escrava do medo. Eu sou livre em Jesus Cristo. O sangue dele me justifica. Meu Deus, assim, é você... Eu não gosto muito, mas vou dizer, tomar posse, né? Tomar posse aí desse preço que foi pago, desse cheque. Ele pagou a dívida, ele rasgou a dívida que era contrária para nós, né? A gente tinha uma dívida, ele foi lá e pagou a dívida, né? Amazing Grace, pela graça, pela fé, aleluia. É mesmo, é isso aí, é isso aí. É muita coisa, minha gente. Não é para a gente entender mesmo, é para a gente respirar isso, né? Mais alguém para se colocar, minha gente? Estou tentando ficar caladinha aqui, porque vocês têm que se expressar, não é possível que Deus faz tudo isso e você não diz nem assim, ai, obrigada, ai, Senhor, que maravilha. Cheguem, cheguem, cheguem. Só um detalhe, rapidinho, enquanto ninguém... Aquele versículo, a Tânia vai falar, vai, Tânia, fala.
Não, fale, porque eu estou tentando ainda Não, era fechar. rapidinho. Eu ia dizer só aquele versículo que eu também já usei muito, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas aí, hoje, assim, alarga, né, a mente da gente. E não é só assim, eu era drogado, hoje não sou mais. Meu Deus, é muito mais. Eu tinha destinado à morte eterna e hoje eu posso viver a eternidade com Deus. É muito mais profundo, superabundou essa questão. Pronto. É isso mesmo, que eu estava aqui querendo realçar mais alguma coisa que foi tão importante, né? Porque a gente tenta fazer o quebra-cabeça, juntar os pedacinhos. Mas aí eu encontrei aqui nesse comentário aqui dessa Bíblia maravilhosa que eu tenho, aí ele fala assim, que a graça é tão importante para a experiência cristã que Paulo afirma que nós agora desfrutamos com segurança da alegria e vivemos debaixo do seu poder. E aí é isso mesmo, quando a gente entende, eu falo muito em célula e tudo, né? O primeiro homem, e agora o segundo homem, Adão e Cristo. A gente entrou no pecado, e aí veio Cristo que nos deu essa. Nos justificou, né? Nos reconciliou. E esse pertencimento é algo que emociona mesmo, né? Quem não assistiu esse filme aí do Amazing Grace, você fica assim impressionado com o que aconteceu, né? Da consciência que o cara tomou, o cara que levava escravos e o que transformou a vida dele, né? Por esse encontro que é como diz, né? Quem encontra Jesus, quem nasce no coração, fica com esses desejos mesmo, né? De entender isso aqui, né? E eu vendo assim, só para juntar, né, o pensamento, meus netos disseram, esses que estão bem aflorando no desejo de comer a Bíblia, como eles disseram, é entender Romanos. A gente tem que entender, fazer com que isso entre na cabeça da gente e entender isso aqui. E esse realmente, Kátia, esse estudo aqui é para a gente ficar em silêncio, né? A gente está se preparando para o reconstruir, e disse assim, agora a gente tem que estudar a palavra e, como dever de casa, ficar em silêncio para ver o que Deus ainda quer colocar mais ainda no nosso coração, né? Fantástico, amiga. É coisa demais, para a gente ficar ainda mais de 3 horas aí. É preciso refletir, né? Na solitude. É preciso a gente dar espaço para que Deus faça com isso desça, né? Na nossa circulação sanguínea, que tome conta da gente, que a gente possa entender realmente, né? A grandiosidade, ou pelo menos parte da grandiosidade daquilo que foi feito por nós lá na cruz do Calvário, né? Isso aqui tudo remete ao sacrifício de Jesus. Amém? Alguém mais por aí, antes de eu chamar o pastorzão? Que o Senhor possa cuidar, né, desse momento de reflexão de vocês. Pastor, cadê você? Vamos nessa aí, preparando-se para o dia do sim. Está a caminho, como é que está aí a vida? Abre o microfone. Olá. Acabei de estacionar aqui, chegando na igreja agora. É dia de chegar cedo. Gente, coisa boa. Isso aí, olha, a gente... esses são temas que a gente precisa recorrentemente voltar a refletir, né? A falar, estudar, refletir, porque a gente não pode deixar a experiência da justificação, da salvação, da santificação, só como algo que aconteceu lá atrás, é algo que a gente precisa estar trazendo à nossa mente permanentemente. Então,
é muito importante, né? Então, glória a Deus por esse instante aqui, por esse momento, por estarmos tendo essa oportunidade. Tá? Então, que a gente possa viver isso intensamente, refletir, meditar nessas palavras e não apenas dar um check. Não, checou já, pá, já vimos isso. Não, não. Vamos, a gente precisa meditar um pouco mais nisso tudo. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez aí. Excelente abordagem. É isso, gente. Vamos orar. Hoje, dia de festa. Estamos iniciando aí, né, um novo mês, um novo tempo, mas com novas pessoas aqui também confirmadas. Hoje vamos ter festa, agora no culto da manhã, dia do Sim, e à tarde teremos nossa celebração normal. Vamos orar, então. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de mergulharmos na tua palavra. Traz sempre, Senhor Deus, a cada um de nós o desejo, a perseverança, perseverar, né, foi tão falado, mas perseverar na tua palavra, no entendimento da tua palavra, e tudo seja para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Ótimo domingo, ótima semana, ótimo mês. Vamos seguir juntos para a glória de Deus. Vamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom domingo para vocês, povo. Boa Amém. semana.